Você prepara sua marmita todos os dias. Você corta seu próprio cabelo em casa. Você dirige 22 minutos além do supermercado mais próximo para economizar 9 centavos por galão de gasolina. Você não compra um par de sapatos novo há 2 anos. Você compartilha senhas de 4 serviços de streaming diferentes. Você tem a sensação de estar fazendo tudo certo. Você segue todos os conselhos sobre como economizar dinheiro que a internet já lhe deu. Então, por que sua conta bancária continua igual? Eu passei 2 anos exatamente nesse ciclo. Recortando cupons, comprando a versão absolutamente mais barata de tudo. Passando as tardes de domingo dirigindo entre 3 lojas diferentes para economizar $14. Eu me sentia responsável. Eu me sentia disciplinado. Mas eu também me sentia constantemente quebrado. Porque o número na minha conta poupança mal se movia. Apesar de todos os meus esforços. Foi só quando me sentei e realmente analisei a matemática que percebi algo desagradável. Metade dos hábitos de economia que eu havia adquirido estava me deixando mais pobre silenciosamente. Eles não estavam me poupando dinheiro. Eles estavam me custando dinheiro de uma forma que eu não conseguia ver, porque eu estava fixado demais na etiqueta de preço à minha frente para notar o dano que estava sendo causado por trás dela. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. 12 dicas para economizar dinheiro que parecem inteligentes, dão a sensação de responsabilidade e sangram lentamente suas finanças. Algumas delas você provavelmente está fazendo agora mesmo. Algumas delas vão deixá-lo na defensiva, porque parecem tão obviamente corretas que soa loucura questioná-las. Mas a matemática não se importa com sentimentos, e a matemática por trás desses 12 hábitos é brutal. Vamos começar. Comprar sempre a opção mais barata. Esse é o erro fundamental sobre o qual todo o resto se baseia. Você precisa de sapatos de trabalho novos. Há um par por $39 americanos e um par por $120 americanos. O par de $39 parece a vitória óbvia. Você economizou $81 americanos. Exceto que os sapatos de $39 se desfazem em 4 meses. A sola se solta. As costuras se abrem. Você compra outro par. 4 meses depois, a mesma coisa. Em um único ano, você comprou 3 pares de sapatos baratos por um total de $117 americanos. E logo precisará de um quarto. A pessoa que comprou o par de $120 ainda os usa confortavelmente 12 meses depois. Eles durarão pelo menos mais um ano. O custo anual dela é de $60 americanos. O seu é de $156 americanos e continua subindo. Terry Pratchett chamou isso de teoria das botas da injustiça socioeconômica, e ela se aplica a praticamente qualquer compra que você faça. Pneus baratos que precisam ser trocados com o dobro da frequência. Panelas baratas que entortam e precisam ser substituídas a cada 2 anos. Móveis baratos que quebram e vão para o lixo. Eletrônicos baratos que quebram fora do prazo de devolução. De acordo com o Global Outlook 2026 da Deloitte, quase metade de todos os consumidores busca ativamente um bom custo-benefício, incluindo 35% das famílias de alta renda. Mas aqui está o que eles descobriram por trás dessa manchete. Consumidores que definem valor como o preço mais baixo desperdiçam mais dinheiro ao longo do tempo do que consumidores que definem valor como o menor custo por uso. O custo por uso é a métrica que realmente determina se algo está lhe poupando dinheiro. Uma jaqueta de $100 usada 200 vezes custa 50 centavos por uso. Uma jaqueta de $30 usada 15 vezes antes de criar bolinhas. E perder a forma custa $2 por uso. A jaqueta cara é, na prática, 4 vezes mais barata. A saída não é comprar tudo como artigo de luxo. Trata-se de fazer uma pergunta antes de cada compra. Com que frequência vou usar isso? E qual é o verdadeiro custo por uso? Essa única mudança de perspectiva elimina a maioria das falsas economias geradas por comprar barato. O uso compulsivo de cupons como estratégia financeira. Sei que isso enfrentará resistência,
pois o uso de cupons tem seguidores quase religiosos em certos círculos de finanças pessoais. Deixe-me ser específico sobre o que quero dizer. Usar um cupom para algo que você já ia comprar é inteligente. Comprar algo que você não ia comprar só porque tem um cupom é um prejuízo líquido disfarçado de economia. Um estudo da Lending Tree de 2025 sobre compras em atacado revelou que apenas 24% dos compradores de atacado afirmam nunca desperdiçar os produtos comprados. 38% admitem que jogam fora compras de atacado com frequência ou ocasionalmente. Entre a geração Z e pais com filhos pequenos, essa taxa de desperdício sobe para 51%. Pesquisadores da Ohio State University documentaram algo ainda mais revelador. Consumidores que recortam mais cupons e compram marcas mais baratas. Na verdade, desperdiçam mais alimentos do que aqueles que não o fazem. O uso de cupons leva a compras em excesso. As compras em excesso levam ao desperdício. O desperdício anula as economias. A família americana média joga fora quase um terço dos alimentos que compra, de acordo com uma análise de 2025. Isso equivale a cerca de $1.500 americanos por ano, em alimentos indo direto para o lixo. Se o seu hábito de usar cupons economiza $40 americanos por semana, mas o induz a comprar $30 americanos em alimentos que você nunca come, sua economia real é de $10 americanos. Stacionados, menos as 3 horas que você passou procurando, recortando, organizando e planejando em torno desses cupons. Por essa conta, você está ganhando $3 americanos e 33 centavos por hora pelo seu trabalho com cupons. O salário mínimo federal paga mais do que isso. A saída é ter usar cupons apenas para itens que já estão na sua lista de compras e monitorar o desperdício de alimentos por um único mês. Pese ou estime tudo o que você joga fora. O número vai chocá-lo e mudará permanentemente sua forma de pensar sobre economias atreladas a coisas de que você não precisava. Atravessar a cidade dirigindo por gasolina mais barata. Esse hábito é tão comum que aplicativos de postos de gasolina construíram modelos de negócios inteiros em torno dele. Você dirige 12 minutos, além de um posto mais próximo, para economizar 9 centavos por galão. Em um tanque de 14 galões, você economizou $1,26. O desvio de ida e volta acrescentou 6 milhas à sua viagem. Com a taxa de quilometragem padrão do IRS de 70 centavos por milha, em 2026, essas 6 milhas custam $4 americanos e 20 centavos em custos operacionais do veículo. Você gastou $4 americanos e 20 centavos para economizar $1 e 26 centavos. Você perdeu $2 americanos e 94 centavos e 24 minutos da sua vida. Essa matemática se aplica a qualquer decisão de dirigir mais longe para economizar um pouco. A viagem para um supermercado mais barato. A viagem para um atacadista a 30 minutos de distância. A viagem para um outlet. A economia no produto deve superar o custo de chegar até ele. E esse custo inclui gasolina, o desgaste do seu veículo e o valor do seu tempo. A maioria das pessoas nunca faz esse cálculo porque a economia parece tangível e os custos parecem invisíveis. Recusar-se a gastar dinheiro com ferramentas que poupam tempo. Você lava cada louça à mão porque a máquina de lavar louça desperdiça água e eletricidade. Você passa 45 minutos todo sábado cortando um gramado que poderia pagar $50 americanos para alguém cuidar. Você faz seus próprios impostos com um software gratuito, o que leva 11 horas em vez de pagar $250 americanos a um contador por uma sessão de 2 horas, que talvez encontre deduções que você deixaria passar. Tempo tem valor monetário. Se você ganha 60 mil por ano e trabalha cerca de 2.000 horas, seu tempo vale $30 americanos por hora. Cada hora que você gasta com algo que poderia pagar para alguém, fazer por menos de $30 americanos é um prejuízo líquido. As 11 horas que você gasta com seus impostos têm um custo de tempo de $330 americanos.
Se o contador cobra 250 e encontra pelo menos uma dedução extra, você saiu ganhando tanto em tempo quanto em dinheiro. Não se trata de terceirizar toda a sua vida. Trata-se de ser honesto sobre quais tarefas você faz por gosto genuíno e quais você faz porque gastar dinheiro com conveniência parece um desperdício. Às vezes, a coisa mais desperdiçadora que você pode fazer é gastar 3 horas para economizar $20 americanos. Manter uma conta poupança como única estratégia de construção de patrimônio. Esta é a dica de economia que soa mais responsável e causa o maior dano a longo prazo. Você transfere dinheiro diligentemente para uma conta poupança todos os meses. Você observa o saldo crescer. Você se sente bem com isso. Você está economizando. É isso que adultos responsáveis fazem, certo? No início de 2026, a taxa de juros média para contas poupança nos Estados Unidos, segundo o FDIC, é de 0,39%. Contas poupança de alto rendimento oferecem taxas melhores, atualmente em torno de 4 a 5%. Mas mesmo essas mal acompanham a inflação após os impostos. O Bureau of Labor Statistics relatou que os preços ao consumidor subiram 2,4% de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026. Se sua conta poupança rende 0,39%, e a inflação está em 2,4%. Seu dinheiro perde cerca de 2% de seu poder de compra a cada ano. Com $10.000 americanos em uma conta poupança padrão hoje, você poderá comprar cerca de $9.800 americanos em mercadorias no ano que vem. Em uma década, você comprará cerca de $8.200 americanos em mercadorias com isso. Seu dinheiro encolhe enquanto fica lá, parecendo que está crescendo. Uma reserva de emergência em uma conta poupança de alto rendimento é essencial. 3 a 6 meses de despesas, líquidos e acessíveis. Isso é inteligente. Além disso, cada dólar que fica em uma conta poupança, em vez de ser investido, é um dólar que perde valor ativamente. O S&P 500 obteve um retorno médio anual de cerca de 10% a longo prazo. Mesmo após o ajuste da inflação, isso equivale a um crescimento real de cerca de 7%. O dinheiro investido em um fundo de índice dobra a cada 10 anos aproximadamente. O dinheiro em uma conta poupança com as taxas de juros atuais leva cerca de 180 anos para dobrar. A diferença entre essas duas formas de investimento ao longo de um período de 30 anos para $10.000 americanos é impressionante. No fundo de índice, isso se transforma em cerca de 76 mil. Na conta poupança, vira cerca de 11.200, o que, após a inflação, vale menos em termos reais do que você tinha no início. A saída é manter sua reserva de emergência em uma conta poupança de alto rendimento e investir tudo além disso em um fundo de índice diversificado e de baixo custo. A cada mês, suas economias ficam em uma conta padrão rendendo 0,39%. A inflação as devora vivas. Comprar em grandes quantidades sem monitorar o que você realmente consome. A Costco é um templo. Eu entendo isso. Os preços unitários são de fato mais baixos na maioria dos itens. O problema não é a matemática do preço unitário. O problema é que a matemática do preço unitário só se aplica se você consumir cada unidade. Um saco de 5 libras de espinafre custa menos por onça do que um saco de 1 libra. Mas se a sua família come 1,5 libras antes que o resto se transforme em um lodo verde no fundo da geladeira, você não economizou dinheiro. Você gastou mais com espinafre e obteve menos espinafre. O estudo da Lending Tree sobre compras em atacado revelou que, embora as compras em atacado economizem em média 27% por unidade em comparação com os tamanhos padrão, 76% dos compradores de atacado admitem desperdiçar pelo menos parte do que compram. Entre compradores mais jovens e famílias com crianças, mais da metade joga fora regularmente embalagens de atacado antes de consumi-las. Se você desperdiçar apenas 20% de uma compra em atacado, a economia de 27% por unidade cai para uma economia efetiva de 7%.
Desperdice 30% e você estará pagando mais do que o preço das embalagens que não são de atacado. Isso é particularmente destrutivo com alimentos perecíveis, e é exatamente isso que a maioria das pessoas compra em atacadistas. Frutas e legumes, laticínios, pão, carne. O USDA prevê que os preços dos alimentos subirão mais 3% em 2026. Portanto, o instinto de comprar mais por menos é forte. Mas os americanos já jogam fora cerca de 1/3 dos alimentos que compram. Comprar mais alimentos a um preço unitário menor não ajuda se o desperdício total aumentar. A saída é comprar em grandes quantidades apenas itens não perecíveis, que você consome a uma taxa previsível e constante. Papel higiênico, detergente, sacos de lipopo. Isso, arroz, enlatados. Para produtos perecíveis, compre apenas o que você vai consumir dentro do prazo de validade, mesmo que o preço unitário seja maior. Uma quantidade menor que é totalmente consumida é sempre mais barata do que uma quantidade maior que é parcialmente desperdiçada. Ignorar a manutenção preventiva para economizar dinheiro. O seu carro precisa de uma troca de óleo. Vai custar $55 americanos. Você adia por mais 2.000 milhas, depois por mais 3.000. O motor começa a queimar óleo. Uma junta resseca porque o óleo velho se degradou. 6 meses depois, você se depara com um conserto de $1.400 americanos, que teria sido evitado por uma visita de manutenção de $55 americanos. Você não economizou $55 americanos. Você sofreu um prejuízo de $1.345 americanos. A mesma lógica se aplica a limpezas dentárias, exames médicos anuais, manutenção do sistema de aquecimento e ar-condicionado de casa, limpeza de calhas e rodízio de pneus. A manutenção preventiva existe porque é mais barata do que um reparo corretivo. Todas as vezes. Uma limpeza dentária de $100 americanos evita um tratamento de canal de $2.000 americanos. Uma manutenção de ar-condicionado de $90 americanos evita a troca do compressor por $4.000 americanos. Um rodízio de pneus de $30 americanos evita $800 americanos em uma troca prematura de pneus, além de possíveis danos ao alinhamento. A matemática nunca chega nem perto de ser apertada. Isso não é um conselho financeiro, mas os dados sobre gastos preventivos versus reativos nas áreas de saúde, automotiva e manutenção residencial mostram consistentemente uma relação de custo de 3:1 a 10:1. Cada dólar gasto em prevenção economiza de $3 a $10 em reparos. As pessoas que economizam ignorando a manutenção constroem uma montanha de custos adiados, que acumula juros de forma tão confiável quanto os juros bancários, só que se volta contra elas de uma vez quando a falha finalmente ocorre. Pagar apenas em dinheiro para controlar os gastos. O sistema de envelopes para dinheiro tem o seu valor. Para pessoas que lutam contra gastos compulsivos, a limitação física do dinheiro em espécie pode ser realmente útil. Mas para a pessoa média, pagar exclusivamente em dinheiro traz custos ocultos significativos. Você abre mão das recompensas do cartão de crédito, que para um usuário responsável que quita o saldo integralmente todos os meses, podem render 1,5% em cada compra. Com despesas domésticas anuais de $60.000 americanos, isso representa de $900 a $3.000 por ano em cashback, pontos de viagem ou créditos na fatura. Simplesmente perdidos. Abandonados voluntariamente. Você também perde a proteção ao comprador, garantias estendidas, proteção contra fraudes e a capacidade de contestar cobranças. Se você comprar um aparelho com defeito em dinheiro, não terá a quem recorrer. Se você comprar com cartão de crédito e o comerciante não resolver o problema, você pode solicitar um estorno. O dinheiro em espécie não oferece nada disso. O verdadeiro risco dos cartões de crédito é carregar um saldo devedor. Com uma taxa de juros anual de 22%, um saldo rotativo é catastrófico. Mas um cartão de crédito que é totalmente pago todos os meses não lhe custa juros e lhe rende centenas ou milhares em recompensas anuais.
Usar exclusivamente dinheiro para evitar a tentação de gastar demais é como se recusar a ter uma faca de cozinha porque você pode se cortar. A ferramenta não é o problema. O comportamento ao lidar com a ferramenta é o problema. Mude o comportamento e a ferramenta se tornará um trunfo. Fazer apenas os pagamentos mínimos das dívidas enquanto acumula dinheiro na conta poupança. Este ponto é traiçoeiro, porque parece psicologicamente seguro. Você tem $6.000 americanos em dívidas de cartão de crédito, com juros de 22% ao ano, e $8.000 americanos em uma conta poupança que rende 4,5%. Você faz o pagamento mínimo do cartão e se sente seguro porque tem economias. Só que a matemática nisso é brutal. Seu cartão de crédito lhe custa cerca de $1.320 americanos por ano em juros. Sua conta poupança lhe rende cerca de $360 americanos. O custo líquido desse arranjo é de $960 americanos por ano. Você paga $960 americanos anualmente pelo conforto emocional de ver um saldo na poupança. Se você usasse 0 dessas economias para reduzir o cartão de crédito para $2.000, você diminuiria seus custos anuais com juros para cerca de $448 americanos. Você ainda teria $4.000 em economias para emergências. Sua posição líquida melhora imediatamente em cerca de $512 americanos. E a dívida restante é paga anos mais rápido, porque o saldo é menor e uma parte maior de cada pagamento vai para a amortização. Manter economias enquanto se tem dívidas com juros altos é como encher uma banheira com o ralo aberto. A água que entra é real. A água que sai é mais rápida. A saída tem uma exceção. Mantenha economias líquidas suficientes para cobrir emergências reais, cerca de 1 a 2 meses de despesas essenciais, enquanto paga agressivamente todas as dívidas com uma taxa de juros superior a 7 ou 8%. Assim que as dívidas com juros altos desaparecerem, reconstrua a reserva de emergência completa. A ordem é importante porque a matemática não é simétrica. Os juros da dívida se acumulam contra você mais rápido do que os juros da poupança se acumulam a seu favor. Recusar-se a investir porque o mercado é muito arriscado. Esta não é uma dica de economia de dinheiro no sentido tradicional, mas é uma mentalidade de poupança que custa aos americanos mais do que quase qualquer outra coisa nesta lista. O medo da volatilidade do mercado faz com que milhões de pessoas fiquem sentadas em dinheiro ou contas poupança que perdem poder de compra a cada ano. Historicamente, o S&P 500 registrou um retorno anual negativo em cerca de 26% das vezes. Mas em qualquer período contínuo de 20 anos em sua história, ele nunca obteve um retorno total negativo. Em períodos de 30 anos, o pior retorno anualizado ainda foi de cerca de 8%. Ficar de fora do mercado para evitar uma queda potencial de 20% significa que você também perde as recuperações, que historicamente ocorrem de forma mais rápida e forte do que as quedas. Perder os 10 melhores dias de negociação em um período de 20 anos pode reduzir seu retorno total pela metade. O market timing, que na verdade significa esperar o momento certo, exige que você acerte 2 vezes. Você precisa sair antes da queda e entrar novamente antes da recuperação. Profissionais com bilhões em recursos e décadas de experiência não conseguem fazer isso de forma consistente. Você não conseguirá fazer isso do seu celular durante o horário de almoço. A taxa média de poupança pessoal dos americanos é de cerca de 4%. Para a maioria das famílias, cada dólar que permanece em dinheiro durante sua vida profissional, em vez de ser investido, representa cerca de 4 a 7 dólares em patrimônio futuro perdido. Uma família que mantém $50.000 americanos em contas poupança dos 30 aos 65 anos, em vez de investi-los em um fundo de índice diversificado, abre mão de cerca de $400.000 americanos em crescimento. A segurança do dinheiro em espécie lhes custa uma casa. Fazer tudo sozinho, incluindo coisas nas quais você é ruim. Você pintou sua própria sala de estar para economizar $400 americanos. Levou 3 fins de semana. Ficou irregular e você terá que refazer em 2 anos.
Você fez seu próprio encanamento para economizar 200. A conexão está vazando. O dano causado pela água custa 800. Você trocou os freios do seu próprio carro para economizar 350. 6 meses depois, um ruído de trituração significa que você instalou as pastilhas de freio incorretamente e agora também precisa de novos discos de freio. Conta total, 920. Há uma diferença significativa entre projetos D e Y, para os quais você tem as habilidades e ferramentas reais para executar bem, e projetos D e Y, que você tenta fazer porque pagar um profissional parece extravagante. A primeira categoria economiza dinheiro de verdade. A segunda categoria causa custos que superam o que o profissional teria cobrado, mais os custos adicionais do erro, mais o valor do tempo que você gastou cometendo-o. A saída é uma autoavaliação honesta. Se você já fez essa tarefa específica antes e deu certo, faça você mesmo. Se você está aprendendo com um vídeo do YouTube e esperando pelo melhor, peça um orçamento a um profissional e compare-o com o custo realista se algo der errado. Calcule os custos dos materiais, o seu tempo e a probabilidade de precisar de um profissional para consertar o seu conserto. Para a maioria das pessoas, na maioria das tarefas fora de sua competência principal, o profissional é mais barato do que o erro. Frugalidade extrema que lhe custa oportunidades de ganho. Você prepara sua marmita todos os dias para economizar 12 dólares americanos, o que é muito inteligente, mas você também recusa o almoço de equipe que seu chefe organiza mensalmente porque custa 22 dólares americanos. E nesse almoço seu colega mencionou uma vaga interna que paga 15 mil a mais do que sua posição atual. Você não vai à conferência do setor porque a inscrição custa 350 dólares americanos. E nessa conferência 3 pessoas da sua área teriam conhecido a pessoa que as recomendaria para o próximo emprego. Você se recusa em comprar um livro de 60 dólares sobre uma habilidade que poderia aumentar sua taxa horária em 15 dólares americanos. A frugalidade se torna contraproducente quando o impede de investir em sua própria capacidade de ganho. Sua renda é o maior ativo que você possui. Ao longo de uma carreira de 40 anos, a diferença entre ganhar 55 mil e 70 mil, uma lacuna frequentemente preenchida por uma única expansão de habilidades, uma única conexão profissional ou um único passo na carreira, é de 600 mil dólares americanos em ganhos totais ao longo da vida, antes dos retornos de investimento. Gastar algumas centenas ou até alguns milhares de dólares por ano em desenvolvimento profissional, networking, conhecimento do setor e oportunidades relacionadas à carreira não é uma despesa. É o investimento de maior retorno disponível para a maioria dos adultos que trabalham. Cancelar todas as assinaturas sem avaliar o benefício. O americano médio gasta 219 dólares por mês em assinaturas, grande parte das quais é desperdício. Revisar e cancelar assinaturas que você não usa é um dos melhores passos financeiros que você pode dar. No entanto, o pêndulo vai longe demais quando as pessoas, em uma busca purista por zero custos recorrentes, cancelam tudo, incluindo assinaturas que realmente economizam dinheiro ou agregam valor. Um aplicativo de planejamento de refeições por 9 dólares ao mês, que reduz o desperdício de alimentos em apenas 15%, economiza para uma família mais de 200 dólares por mês em desperdício de alimentos evitado. Um aplicativo de fitness por 15 dólares ao mês, que substitui uma mensalidade de academia de 60 dólares, que você já usava, economiza 540 dólares por ano. Um serviço de streaming por 16 dólares ao mês, que substitui 2 idas ao cinema por mês, economiza mais de 300 dólares por ano em custos de ingressos e alimentação. A saída é avaliar cada assinatura não pelo seu custo, mas pelo seu benefício. O que essa assinatura me economiza ou me traz em comparação com o que eu gastaria sem ela? Assinaturas com um R. O e positivo ficam. Assinaturas cuja existência você esqueceu são cortadas. A distinção entre as duas é tudo. Deixe-me agora lhe dizer o fio condutor que une todos esses 12 pontos,
pois é o mesmo fio que perpassa todo o erro financeiro que as pessoas cometem, não importa se ganham 38 mil ou 300 mil. Cada um dos hábitos desta lista é impulsionado pela mesma causa raiz: um foco nos custos visíveis em vez dos custos totais. Os custos visíveis são o número na etiqueta de preço. Os custos totais incluem a etiqueta de preço mais o desperdício, a frequência de substituição, o tempo investido, o custo de oportunidade, o potencial de ganho perdido, o poder de compra perdido para a inflação e os juros compostos que foram sacrificados. Os custos visíveis são o que você vê no caixa. Os custos totais são o que você vê aos 65 anos. Quando olha para a sua conta de aposentadoria para entender por que décadas economizando dinheiro não resultaram em você ter dinheiro. A mudança de pensar em custos visíveis para pensar em custos totais é, na minha experiência, a atualização mental mais valiosa nas finanças pessoais. É por isso que uma família que ganha 80 mil pode economizar mais do que uma família que ganha 160 mil. A primeira família compra itens de qualidade com menos frequência, investe a diferença, evita o desperdício, valoriza seu tempo corretamente e faz seu dinheiro crescer em contas que superam a inflação. A segunda família compra barato, substitui com frequência, acumula dinheiro em contas poupança, passa os fins de semana fazendo reparos domésticos amadores que terá que refazer mais tarde, e se sente virtuosa por cada cupom recortado, enquanto seu poder de compra evapora silenciosa e lentamente. A educação financeira é o que torna possível pensar em custos totais. Assim que você entende como os juros compostos funcionam, deixar dinheiro em uma conta poupança com juros de 0,39%, enquanto a inflação está em 2,4%, dá a sensação de estar vendo sua carteira vazar. Assim que você entende o custo por uso, comprar sapatos baratos 3 vezes ao ano, em vez de sapatos de alta qualidade, uma vez dá a sensação de estar pagando um imposto sobre a impaciência. Assim que você entende o custo de oportunidade, passar 11 horas fazendo sua própria declaração de impostos, em vez de pagar $250, a um profissional dá a sensação de estar se voluntariando para perder dinheiro. Assim que você entende como funcionam as recompensas do cartão de crédito, pagar tudo em dinheiro dá a sensação de estar recusando um aumento de 1 a 5% em todos os seus gastos. A educação financeira não se trata de ser bom com números. Trata-se de ver o quadro geral em vez da versão cortada. A versão cortada mostra a etiqueta de preço. O quadro geral mostra o custo ao longo da vida. A versão cortada diz que você está economizando dinheiro. O quadro geral mostra se você realmente está fazendo isso. Eu olhei para a versão cortada por anos e me sentia responsável, disciplinado e quebrado. No momento em que aprendi a ver o quadro geral, tudo mudou. A mesma renda, a mesma cidade, a mesma vida, resultados completamente diferentes. Porque finalmente entendi que economizar dinheiro e construir patrimônio nem sempre são a mesma coisa. Às vezes, exatamente os hábitos que você acha que estão salvando você são os que o mantêm preso exatamente onde você está. A etiqueta de preço é o começo da conversa. O custo total é a resposta. Se esta análise mudou a forma como você olha para a sua conta bancária e para esses hábitos frugais, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Nós revelamos as verdades financeiras que muitas vezes permanecem escondidas bem diante dos nossos olhos. Comece hoje mesmo a construir o seu verdadeiro patrimônio. O próximo tesouro de sabedoria financeira será aberto em breve.